Pessoal, faz algum tempo que eu não prego em português, mas pela graça de Deus a gente vai. Essa semana, como o pastor Caio já disse, eu trabalho na base militar dos Marines, ali em 29 Palms. Fica 1 hora e... daqui quase 2 horas. Então, essa semana foi o VBS lá, esse Vacation Bible School, lá na base. E o meu chefe, o supervisor dos capelães, estava tão feliz com o ministério, com tudo de maneira geral, e ele queria agradecer aos chaplains, de maneira geral. Ele falou, todos os chaplains aqui, a gente vai jogar bowling, vai jogar boliche juntos, e vai almoçar juntos, e vai have fun. Faz muito tempo que eu não jogo boliche. Então a gente está lá, e tem uma frase em inglês que fala beginner's luck, quer dizer assim, você não é bom nisso, mas é novatão, mas assim, causou de você impressionar e passar a impressão que você era bom. Na primeira rodada a gente teve, eu ganhei em primeiro lugar. Eu fiquei impressionado, eu falei, nossa vida. Na segunda rodada que teve, um outro rapazinho ali que estava indo bem mal, ele que era o responsável por escolher o segundo time. E ele falou assim, eu quero o Chaplain Almeida no meu time. Então já me escolheu. Ser escolhido, não sei se você já passou por essa experiência de ser escolhido, de ter um time de futebol, ou basquete, o que for, e você foi escolhido. É gostoso, você sente bem ser escolhido, não é verdade? Antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, por favor, usa-me, Senhor, que o Senhor possa estar aqui agora, em teu nome. Amém. Tem esse verso muito legal, muito interessante. Eu sempre gostei dele. Fica Jeremias capítulo 1, é o verso 5. Jeremias capítulo 1, verso 5. É bem a introdução do livro de Jeremias. E Jeremias era um rapazinho novo. Tá? Um rapaz assim, moleque. E Deus chamou ele e falou assim, Jeremias, eu quero usar você. Jeremias falou assim, Senhor, o senhor não tem nem ideia do que o senhor está fazendo. E ele ficou teimando com Deus, e Deus falou assim, eu quero te usar. E aí Deus falou uma coisa para ele tão impressionante nesse verso, que serve para a gente hoje. E esse verso que a gente vai dar uma olhada. E o verso é assim, eu vou ler para vocês na versão Good News, traduzido aqui, tá? Então eu vou ler assim. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que você nascesse, eu te santifiquei. Eu te ordenei um profeta para as nações. Eu vou ler de novo, bem devagar. Nós vamos contar quantos verbos na ação de Deus tem aqui. Ou seja, quantos verbos tem desse verso? E dos verbos que a gente tem aqui, quantos verbos foram feitos por Deus? Deus é o sujeito, ok? Antes que eu te formasse, isso é Deus falando. Então, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Segundo. Antes que você nascesse, eu te santifiquei. Terceiro. Eu te ordenei um profeta para as nações. São 4 verbos que Deus faz ação. Ok? Então vamos dar uma olhada nesses 4 verbos aqui. O primeiro é o verbo formar. Nós sabemos que Deus é o único criador. Não sei se você já teve a oportunidade de... Às vezes eu tenho a tendência de começar a falar rápido, porque eu quero falar muita coisa e eu começo a falar rápido. Então, mas eu vou tentar me controlar aqui e falar mais devagar. Deus é o criador. E eu não sei se você já leu aquele livro de Roger Morneau, um livro bem antigo, que ele era um satanista e tal. Então ele fala naquele livro que até os demônios se referem a Deus como o criador, porque realmente ele é o único com essa característica, ponto final. Não é uma escolha. Ele é e pronto, e nós não somos. Acabou, ok? Então o que acontece com Deus? Como que é esse negócio? Bom, puro e simples assim. Quando Deus pensa, a coisa acontece. Isso é o verbo bará em hebraico, na Bíblia. Deus pensou, então vamos supor, Deus pensou numa maçã. Quando ele pensou numa maçã, na cabeça dele já desenhou a maçã, como vai ser, tudo e tal. Quando ele pensou, foi bum!
Apareceu na mão dele, do nada. O átomo se forma e não é transformado, aparece do nada. Isso é criação. Ele cria uma coisa a partir do seu pensamento, ele cria, ele desenha, bum, aparece. Na Bíblia tem um segundo verbo que também se refere à criação, que é esse daqui, que é o verbo formar. Esse verbo é especial. Ele não é o verbo bará, o verbo desse de bum, de criar do nada. É um verbo formar, é um verbo que Deus desce e ele pega com a mão dele e ele pega as coisas como um Lego. Ele pega as coisas e vai pondo juntos e vai formando realmente, como uma peça de Lego. Ok? Essas peças estão ali, ele pega e vai juntando. É esse verbo que é usado na criação do homem e da mulher. Deus formou. É esse verbo usado. Significando, Deus desceu, suponho que ele ficou de joelhos aqui no barro e começou a formar esse boneco de barro e depois com a Eva tirou a costela do Adão, formou um boneco de barro ali também e deu o fôlego da vida. Mas ele formou, ele pegou esse material e fez com a mão dele. Quando ele fala com Jeremias nesse verso, ele usa esse mesmo verbo. Antes que eu te formasse. Para um pouquinho aí. Vamos quebrar um pouco esse negócio. Como que é isso? Como acontece? Bom, segundo a ciência, em cada ejaculação masculina entra 500 milhões de espermas dentro da mulher, disputando um óvulo, uma célula feminina. Vamos colocar isso em perspectiva. 500 milhões, você tem ideia desse número? Você sabe a população do Brasil hoje, mais especificamente 2021, que foi a pesquisa que eu encontrei. 2021, quantas pessoas tinham no Brasil, no país inteiro? 214 milhões. Aí você pega o Brasil, multiplica por 2, pega 2 Brasil junto. Todo mundo do Brasil multiplica por 2. Então, é o dobro da população do Brasil e mais uma metade. É 2,5 vezes a população do Brasil. Pega toda essa gente. Aí Deus olha para essa multidão e fala assim, eu quero você. Ele pegou a dedo. Sabe por quê? Porque em 500 milhões de espermas que entraram na barriga da sua mãe quando você foi gerado, se Deus não pegasse aquele esperma que ia formar você, hoje não seria você. Seria um irmão seu. Seria uma pessoa parecida com você, mas não você com as suas características do jeito que você é. Quando 500 milhões entraram e Deus escolheu você em 500 milhões, nós chamamos isso de a corrida da vida. E quando Deus fala, eu te escolhi, significa que se você hoje está respirando e você tem vida, é porque você já bateu 500 milhões quando você nasceu. Então quando Deus vira e fala assim para a gente, antes que eu te formasse, ele está falando para você, foi eu que te escolhi nesses 500 milhões. Eu peguei com a minha mão e coloquei dentro do óvulo. E eu protegi você para que você hoje estivesse aqui, respirando e tendo vida. Foi eu que fiz isso. Aí você pode ter a tendência de virar e falar assim para mim, pastor Joel, você não sabe como que eu fui formado. Minha mãe foi estuprada, meu pai nem me amava, meu pai aconteceu isso, aquilo. Isso não é o caso aqui. Como seu pai e a sua mãe se uniram, esse é um outro assunto. E na verdade, para esse assunto aqui, isso não interessa. Porque independente de como seus pais se uniram, quando aquele esperma entrou naquele óvulo, agora é um assunto de Deus. Foi triggered, foi imediatamente chamado um anjo para proteger. Naquele momento, esse bebezinho que estava nascendo ali recebeu um anjo da guarda. A partir desse ponto em diante, esse é um problema de Deus.
desse ponto antes, é um outro assunto com aqueles dois adultos. Desse ponto para frente, Deus entra em cena nessa vida. Antes que eu escolhesse você a dedo e começasse esse processo no ventre da sua mãe, aí é o segundo verbo. Eu já te conhecia. O verbo yadá, que é o verbo conhecer em hebraico, não é o conhecer nosso. Ok? Quando você fala assim, você conhece o Joãozinho, filho da Roberta? Ah, sim, toda vez que eu passo eu vejo ele jogando bola. Eu conheço o Joãozinho. Quando a gente fala eu conheço, muitas vezes é eu já vi. Ou eu tenho conhecimento da existência daquele ser humano. Eu conheço. Quando a Bíblia fala conhecer, é no mais profundo nível de relacionamento. É esse verbo que a Bíblia usa para o relacionamento mais íntimo de um homem com uma mulher. É esse verbo. Então, quando a Bíblia fala conhecer, significa no mais profundo do íntimo, uma pessoa. Espera um pouco. Deus falou assim, antes que eu te escolhesse e colocasse juntos e começasse o processo de formar você, eu já te conhecia. Como assim? Eu não existia. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer que Ele já sonhava com você. Antes de você existir, Ele já tinha você na mente dele. Quando Ele dormia, Ele sonhava com você. Ele via você nos sonhos, Ele via como você seria, Ele via o primeiro dia que você ia caminhar, que você ia andar. Você lembra disso? Eu lembro de ver minha filha, primeira vez tentando caminhar na Flórida, na casa da tia Nani. E ela começando, dando os primeiros passos, a gente tentando assim, aquela vitória, aquela festa, começou a andar. E assim você vai marcando cada passo do seu bebê. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que eu estou falando. Você tem o vídeo, você tem a foto, você tem as coisas que marcaram a vida do seu bebê. Primeiro vestido, primeiro babador, enfim, você vai colecionando. O que Deus está falando para a gente é que é isso. Eu já tinha você, eu sonhava com você, eu sonhava no primeiro dia que você ia para a escola, você ia chorar, e você ia fazer isso, aquilo, ia dar risada, e eu ia estar lá do seu lado, eu ia estar torcendo por você. Antes que eu começasse o processo de formar você, eu já te conhecia. A outra coisa interessante sobre esse verbo formar, do jeito que ele está aqui, nessa conjugação do hebraico que ele está aqui, ele não significa passado. Quando a gente traduz no passado, porque essa é a nossa língua. No inglês também. Mas no hebraico, esse verbo quer dizer assim, uma ação que começou no passado e ainda não terminou. Então, o mesmo Deus que começou a colocar aquela pecinha, aquele esperma dentro daquele óvulo, ele começou a colocar tudo junto, como a gente faz com o Lego mesmo. Ele começou a colocar essas peças juntos, e nesse verso aqui está dizendo que ele não terminou até hoje. Ele continua formando você e eu. Ele continua trabalhando com a gente. Você já percebeu isso? Eu vou ser sincero com vocês. Hoje eu olho para trás, eu sinto que Deus me preparou para ser um capelão militar nos Estados Unidos. Porque tudo que ele fez na minha vida para trás faz sentido hoje. Desde, 5, 6 anos de idade eu gostava de inglês. Era apaixonado pela língua inglesa. Então, eu sempre fui meio cabeção, assim, meio... Então, eu não gostava de gibi, revistinha, coisa assim. O meu livro que eu amava era um dicionário de inglês, de português e inglês. Vivia embaixo do meu braço, grosso assim. E eu vivia olhando nas coisas e tentando entender, guardar na cabeça, estudar como que era aquilo em inglês. Eu quero saber como que é aquela palavra em inglês, como que é aquilo em inglês. Aí pegava essas músicas do Heritage Singers que a Karen tocou aqui pra gente,
Eu pegava o disco do Heritage Singers lá no meu quarto, ficava escutando e tentando escrever e traduzir. Esse era o meu passatempo. Então eu gostava. Eu sempre pensava assim em inglês, tentava entender. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu já era tradutor na igreja. Os missionários iam, eu morava perto do IAE em São Paulo, os missionários aqui iam, e eu já fazia tradução para eles, e estava envolvido, e queria sempre estar envolvido, sempre estava molando quem chegava, e estava enchendo. By the way, ali atrás, eu não tenho só a minha mãe, tem a gangue do fundão, como eu vi. A gangue chegou e fechou o fundão, eu falei, uau, tinha que ser minha família. Então a primeira é minha mãe, ela que puxou a gangue. Depois tem a Vera, que é muito amiga. Depois tem a irmã da Vera também, que é toda da bagunça. Eu estou falando isso desde a época de primária. Elas são as três, sentam no fundão, as três bagunçando, sempre. Depois tem meu primo, que eu tenho o privilégio de ver. A última vez que eu vi ele faz 10 anos atrás. O Weber e a sua esposa. Obrigado por estarem presentes aqui. Ele me amar, assim, de eu ter chamado a atenção e falar o nome dele, ele vai me amar. Muito. Deus escolheu você e te preparou para um serviço especial. E quando você vê toda a preparação, ele fazendo, tudo que ele foi colocando na sua vida, todas as coisas que ele foi fazendo acontecer para você, ou não acontecer, estão te preparando para a missão dele. Esses dias eu ouvi uma frase, numa dessas 1000 coisas sociais aí que a gente vê, eu ouvi uma frase assim, achei muito interessante e guardei. A injustiça não interfere nos planos de Deus. Muitas vezes a gente fica parado e pensando assim, nossa, que injustiça que foi feita, nossa, me fizeram uma coisa que você não acredita, me roubaram, me fizeram, e criticando, e você não consegue move on in life, você não consegue seguir a sua vida de tanta injustiça que foi feita para você, e Deus não faz nada. A injustiça não interfere nos planos de Deus. Esse sonho que ele tinha para você, quando alguém quer fazer uma injustiça, quer fazer algum mal, ele pega esse limão e transforma numa limonada na sua vida. E tira daquela coisa amarga, faz uma coisa boa. É assim que Deus trabalha. Por isso que vem Romanos 8, 28, falando assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não está falando que toda coisa é bom. Não estou falando que eu só vou ter rosas e flores na minha vida. O que Deus está falando ali é que todas as coisas amargas e boas e ruins e a dor e tudo que vier na minha vida vai me fazer crescer, chegar mais perto dele. É isso que ele está falando. Por experiência própria eu falo isso. Toda dor, toda amargura, tudo que a gente passa nessa vida, a gente tem sempre 2 caminhos. Eu quero que isso me aproxime de Deus, ou eu vou fugir, eu vou usar droga, eu vou entrar na bebida, eu vou cair na depressão, eu vou me suicidar, eu vou me afastar de Deus. Sempre eu tenho 2 caminhos. Se eu decidir buscar Deus, Ele vai abrir a sua mente e você vai ver o plano dele na sua vida. Eu vou ser muito sincero com vocês. Faz quase um ano e meio do acidente. E eu tive um hard time, eu tive uma dificuldade grande em conciliar Salmo 91 com a minha experiência. Porque eu sei o Salmo 91 de cor, desde criança. A gente fala em casa. No dia do acidente, às 6h10 da manhã, quando a gente estava saindo de casa, nós fizemos oração, como sempre, e o Johnny falou especificamente naquela oração, eu lembro muito bem, Senhor, não deixa nenhum acidente acontecer com a gente. Salmo 91 quer dizer o quê, então? Eu tive um tempo, uma dificuldade grande para conciliar a minha experiência com o que a Bíblia está falando. E quando isso acontece, você tem 2 caminhos. Ou você duvida de Deus e joga a Bíblia fora, ou você entende que você é muito pequeno para entender a cabeça de Deus. E você começa a tentar entender a perspectiva e a cabeça dele, como ele escreveu aquilo, e por que ele escreveu, o que ele quer dizer com aquilo, porque claramente não é o que eu estava entendendo.
O que ele quer dizer é muito mais profundo e maior do que a minha compreensão. No meu entendimento, na minha experiência, eu consegui conciliar o Salmo 91 com a minha experiência, entendendo que o meu inimigo e a proteção que ele me dá é na minha vida espiritual. A batalha contra o mal. A proteção que ele me dá contra os demônios. Esse é meu verdadeiro inimigo. Antes que eu te formasse na barriga da sua mãe, eu já sonhava com você. Eu imaginava todo o seu caminho como seria. Foi Deus que nos trouxe para 29 Palms, para a Califórnia. E Ele sabia o que ia acontecer. Ele trouxe consciente. Quando Ele faz um plano para a sua vida, Ele sabe da dor, do sofrimento, de tudo que você vai passar. E se Ele sabe disso e mesmo assim me trouxe, é porque Ele quer que eu seja mais forte naquele ponto. Ele quer te fortalecer. Eu não sei se você gosta muito desse negócio de exercício, musculação e tal. Eu gosto. Não tenho nenhuma formação, mas eu gosto disso. Leio bastante, estudo, eu gosto de estudar saúde física. E o músculo, a fibra muscular, ela trabalha exatamente assim. Você tem que ir no gym, você tem que ir na academia, você tem que fazer exercício para desenvolver, e o que vai acontecer na verdade, você vai quebrar as fibras musculares. Você vai machucar o seu músculo. Quando você arrebenta o músculo e machuca, aí você vai para casa com aquela dor, sentindo bem. É louco o negócio, né? Mas eu me sinto bem. Você vai para casa com aquela dor, você vai... Nossa, hoje foi bom o negócio, né? Tomei uma surra lá no gym, foi muito bom. Aí você vai para casa, você toma água, bastante, make sure que você dorme 7 horas por noite, pelo menos. Quando você dormiu 7 horas por noite, no máximo você tem que ir para a cama às 10 da noite, para ter essa recuperação física, das 10 às 2 da manhã, e tomou no mínimo 3 litros de água naquele dia. Foi para casa, fez essas duas coisas, comeu proteína, 1 grama de proteína para cada pound, para cada libra do seu corpo. Se você quiser, depois a gente conversa melhor, porque eu estou falando muito rápido, porque eu tenho que falar muita coisa aqui. Mas comer proteína, legal, foi para casa, fez isso tudo, beleza, o teu músculo vai se recuperar. Como que funciona isso? Você quebrou, você quebrou a fibra muscular, você foi para casa, Deus providenciou todo o sistema para o músculo ser recuperado. Quando ele se recupera, ele fica mais forte. E naquele ponto que a fibra muscular foi quebrada, é onde ele está mais forte ainda. Ele recebe uma resistência, uma super bonder. Aquela cola dura está naquele ponto que ele foi quebrado. Então, onde ele quebrou, ele fica mais forte. É assim que Deus trabalha na nossa vida espiritual. Onde você passou dor, você se quebrou, onde você vai ficar mais forte. Ele fez isso porque ele quer te fortalecer naquele ponto. Antes que você nascesse, eu te santifiquei. A Igreja Adventista, principalmente no Brasil, tem uma herança muito forte da tradição. Hoje eu sou militar e por questões éticas, eu aprendi que a gente, pelo menos lá, nunca a gente fala de outras religiões. Esses dias eu tive um rapaz, veio falar comigo, ele é satanista, veio consultar comigo. Já tive budistas, hinduístas, de tudo. É um trabalho missionário mesmo. Então você aprende a lidar com as pessoas e conversar com as pessoas e fazer o máximo para tratá-las bem, obviamente, falando a verdade, mas com muito amor e com muita cautela. Mas buscando a Deus, para Ele nos fazer santos. O que é esse santificar que a Bíblia fala? Imagina o seguinte, pensa que Deus, imagina que isso aqui é um buraco, é um abismo bem grande, e Deus está aqui, desse lado. Todas as outras criaturas, nós, os anjos, todo mundo que foi criado, nós estamos aqui, desse lado aqui. Criaturas, Criador. O único santo, o único bom é o Criador. Ele é santo, só. E tudo que ele quiser fazer santo, pessoas ou objetos, ele traz para perto dele. Então, quando a Bíblia fala ser santo, não significa que eu sou sem pecados. Não significa que eu sou limpo, que eu sou melhor que os outros, nada disso.
Quando a Bíblia fala de santo, significa uma pessoa próxima a Deus. Você está aqui, Deus trouxe você para perto dele. Você se tornou santo, porque você está perto do santo. Entendeu? Não tem nada a ver com eu não mereço nada, nem sou melhor que ninguém. Nunca. Se você é santo é porque você está perto de Deus. Mesmo sendo um pecador sujo. Por isso nunca se considere melhor que os outros. Nunca olhe para alguém pensando, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo. Como que você podia fazer aquilo? Onde você estava com a cabeça? Tudo que ele precisa é se arrepender. Quando essa pessoa se arrependeu, Deus trouxe para perto dele, essa pessoa se tornou santa. Então quando Deus fala assim, antes que você nascesse, antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu te santifiquei. O que ele está falando? Eu te escolhi e te trouxe para perto de mim. Primeiro, eu te escolhi no meio dos 500 milhões. Eu sonhava com você. E antes que você se formasse inteiro e saísse da barriga da sua mãe, eu te trouxe para perto de mim. Eu quero você pertinho de mim. E o último verbo é, aqui na minha Bíblia fala eu ordenei. No hebraico é Natan. Natan é o verbo dar. Eu te dei para as nações. Você é um presente meu para todas as outras pessoas ao seu redor. Eu te criei e o meu sonho para você é que você sirva o próximo. É isso que Deus está falando. Eu te mandei para onde você estiver, você servir o próximo. Servir teu irmão. Fazer o teu melhor. Ser Jesus para as pessoas. Então, se você esquecer de tudo que a gente falou aqui hoje, lembre dessa frase. Be Jesus to somebody today. Seja Jesus para alguém hoje. Seja Ele. Por quê? Esse é o sonho dele para nós. Ele não está mais aqui. Ele foi embora. Ele está aqui em espírito, está aqui no nosso coração, mas não físico. Eu não consigo ver Jesus. Qual é o plano dele? O plano dele é que você seja a mão e o pé dele, a boca dele, que você seja Jesus para todo mundo ao seu redor. Esse é o sonho dele. Uma coisa que sempre me fez muito mal é ver pessoas assumindo o posto no trono de Jesus. As pessoas se acham no direito de julgar. Então eu olho e falo, você não vai para o céu, hein? Olha, cuidado, hein? Pô, mas quem está na porta do céu decidindo? Jesus ou você? Espera. Não é verdade? Estou falando mal de ninguém, irmãos. Eu cantava no Brasil. A gente cantava bastante, assim. Então, aí, em muitas igrejas e tal. E eu tenho como todos os seres humanos, eu tenho fraquezas e tenho coisas fortes, né? Uma coisa que nunca foi minha fraqueza é bebida. Eu não tenho atração, nunca tive atração por bebida, coisa assim, alcoólica, nunca. Mas uma fraqueza minha é doce. Quem me conhece sabe. Minha fraqueza é doce. E um dia a gente estava almoçando na casa do irmão, e a senhora, a dona da casa, fez uma sobremesa, eu não lembro qual que era, pudim, uma coisa, eu não lembro o que era, mas era uma coisa doce, obviamente, uma sobremesa, e ela trouxe e colocou na mesa, e eu falei, nossa, que bonito e tal, não sei o quê. E o esposo dela virou para nós, não só para mim, virou para todo mundo, para todas as visitas, e falou assim, olha, quem come açúcar não vai entrar no céu, hein? E ele estava falando sério, eu achei que estava brincando. Mas assim, senhor, a sua esposa fez isso. Quem come açúcar não vai entrar no céu, hein? Eu fiquei pensando, bom, mas que bom que não é você que está na porta, é Jesus, né? Então nós somos chamados para servir as pessoas, não para julgar as pessoas, para servir. Eu dei você para as nações para você fazer o seu melhor para as pessoas ao seu redor, para você ser Jesus. Olha que alegria, que felicidade. Já estou quase terminando, viu? O pastor Caio falou assim, ó, meio-dia, ó, eu estou no militar, irmãos, para mim é, tá? Não esquenta não, a gente vai terminar em cima, ó. Jeremias 29:11. Esse verso fala assim, muito conhecido, né? Somente eu conheço os planos que eu tenho para você.
planos de te dar prosperidade e não desastre, planos de dar um futuro que você sempre sonhou. Sabe quando que Jesus falou isso para Jeremias? Rapidinho. Jerusalém, Babilônia. Nabucodonosor vem e destrói o templo de Jerusalém. Acaba com a esperança deles. Leva o povo embora. Está tudo arrebentado na cidade. Muita gente morreu. Só tristeza, só dor. Jeremias, o profeta, chorando. O que é isso e tal? Na concepção deles, o templo era a representação viva da presença de Deus. O templo foi destruído. O que você entendeu? Deus perdeu. Ou Deus foi embora, ou ele ficou mais fraco, ou ele foi embora para o céu, abandonou a gente. Ou seja, tudo é ruim. Não tem solução, está tudo ruim. Deus abandonou a gente, acabou a esperança. Essas pessoas são levadas cativas para a Babilônia. Nesse contexto, quando eles estão no fundo do poço, quando você está no fundo do poço, passou a maior dor da sua vida, você está todo desgraçado, achando, cadê Deus na minha vida? Onde que está esse Deus que eu sirvo? Cadê Deus? Deus vira e fala para você assim, ó, só eu conheço os planos que eu tenho para você. E não é plano de desastre, não, é plano de prosperidade. Eu quero fazer você ser feliz, ser próspero. Eu vou te dar um futuro que você sempre sonhou. Hã? O povo está desgraçado, está lá no fundo, o povo está chorando, sem esperança nenhuma. Deus vira para eles e fala assim, eu tenho tudo na minha mão. Eu estou planejando tudo isso e essa dor que você está passando vai te fazer mais forte, vai te fazer crescer. Você vai ter o futuro que você sempre sonhou. Isso é uma promessa, e não sou eu que estou falando. É o nosso Criador que fala isso. Depois de te escolher eu, escolher você, de colocar no lugar que Ele nos escolheu, Ele fala que a dor, o sofrimento, a desgraça, tudo que a gente passa é provisório, porque Ele tem um plano para você e para mim. Nunca duvide disso. Toda a dor, sofrimento, tudo que vier na sua vida, que te fizer pensar, Deus me esqueceu, não me quer, esse papo foi escolhido, fui nada funciona. Isso é a voz do inimigo tentando te fazer abandonar Deus. Deus te ama, Deus te escolheu. Até hoje Ele continua te formando e colocando os pedacinhos para você servir a Ele no ministério que Ele tem para você a cada dia. E quando você passar por uma desgraça e sofrimento, lembre-se. Ele está te fazendo mais forte. Ele tem um plano para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus te dê força. E que nessa semana você possa sentir essa realidade na sua vida. Essa é a minha oração. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de poder servir a Ti, Pai. Muito obrigado, porque hoje o Senhor nos deu vida e nós estamos aqui louvando o Teu nome. Obrigado pelo sábado, obrigado pela certeza que nós fomos escolhidos. Obrigado, Senhor, pelo ministério que o Senhor coloca na nossa vida. Por favor, use-nos nessa semana para sermos o Senhor, as Suas mãos, os Seus pés para as pessoas ao nosso redor. Limpa o nosso coração, continua conosco, Senhor. Ajuda-nos a termos um great time now. Por favor, ajuda-nos a enjoy a Sua presença. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.